Olá, meus caros! Vamos então dar continuidade com o nosso curso de Direito Empresarial? Bom, no bloco passado a gente começou a falar de sociedade anônima e aqui então vamos dar continuidade exatamente nesse ponto. Primeiro slide, a gente trata das espécies de ações. Para fazer uma breve recapitulação, vamos lembrar que a sociedade anônima sempre envolve ações, a gente tem que ter isso em mente. Então, sociedade anônima é uma sociedade em ações, o capital social é em ações, beleza? Então, não se esqueçam disso. E aqui a gente vai então, nesse primeiro momento dessa aula, desse bloco, abordar as espécies de ações. Pessoal, as ações na SA podem ser ordinárias e preferenciais. O que a gente precisa ter em mente? As ações ordinárias, elas sempre têm direito a voto. É um direito inerente às ações ordinárias. Então, ação ordinária, direito a voto. Aí uma ressalva que deve ser feita nesse momento, que é objeto de prova, o tal do voto plural. O que é o voto plural? O voto plural, pessoal, é quando o próprio contrato social, o que é vedado, já adianto desde já, prevê que cada ação vai ter direito a mais de um voto. Então, voto plural, uma ação, mais de um voto. Pessoal, isso é vedado, isso não é possível e a vedação é expressa. Está aqui no artigo 110, parágrafo 2º da lei da SA. Então, todos os artigos que tiver aqui na lousa hoje, vamos lembrar que se trata, continuação do bloco passado, sempre é lei das SAs, tá? Que é a lei 6.404. Bom, pessoal, qual que é o outro tipo de ação? A outra espécie de ação tratada na lei no artigo 17. São as ações preferenciais. Pessoal, qual a característica dela? Essas ações, ali no artigo 17, traz as vantagens que elas podem conferir, que são de natureza patrimonial. Então, basta ter isso em mente, que ações preferenciais trazem vantagens patrimoniais para o seu titular, para o seu detentor. Bom, vejam, um exemplo de preferência, um exemplo de vantagem é a prioridade na distribuição de lucros. Então isso é só para clarear, para vocês conseguirem ter em mente uma ação, uma característica concreta, então, de uma vantagem que pode ser concedida para a ação preferencial. Bom, pessoal, outra característica, a ação preferencial, ela pode ou não ter direito a voto. Então, enquanto a ação ordinária sempre concede o direito a voto, que é inerente sempre ao direito a voto nas ações ordinárias, aqui as ações preferenciais podem ou não ter o direito a voto, tudo bem? Então, lembrem disso. É possível, então, que uma ação não conceda o direito a voto ao seu titular. Nesse caso, as preferenciais. Pessoal, limite. Há um limite para a emissão dessas ações preferenciais, que pode ser até 50% do capital social, nunca mais do que isso. Então, ações preferenciais sem direito a voto, limitado a 50% das ações. Pessoal, o que é a Golden Share? A Golden Share, ela só existe nas companhias privatizadas. Bom, nesses casos, o ente estatal, ainda que tenha uma participação minoritária, pode ter na ação dele, do ente, o direito a veto. Com isso, ele continua com uma capacidade de ingerência na sociedade. O que é a Golden Share, então? O Golden Share é essa ação de ouro, ação dourada, na tradução literal do inglês. Golden Share é uma expressão em inglês que significa ação de ouro. E qual que é a característica primordial da Golden Share? É o direito de veto, pode vetar decisões. E, obviamente, não são quaisquer decisões. Tem que estar ali listada na lei. Pessoal, um último tipo de ação que estava aqui escondido atrás da barrinha, ação de fruição. Essa cai pouquíssimo em prova. Ela é listada aqui no artigo 15, que fala das espécies, que prevê o artigo 15, que podem ser ordinárias, preferenciais ou de fruição. A fruição, pessoal, o que a gente tem que ter em mente, que é quando a SA, que é a Sociedade Anônima, antecipa o que o acionista teria direito no caso de liquidação da SA. Beleza? Então, no caso de liquidação, quem tem a ação de fruição pode usar essa ação, usada pela SA, usa essa ação para antecipar o que o acionista teria direito no caso de liquidação, que é o que a gente chama de amortização. Beleza, pessoal? Bom,
Vamos então falar agora dos órgãos da SA. A gente vai tratar aqui de 4 órgãos principais. Vamos começar com a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o órgão máximo dentro de uma sociedade anônima. É a ela que cabe as principais decisões dentro da SA. Quais são as características que a gente precisa saber? Atribuições. As atribuições são listadas em lei. O que cabe à Assembleia Geral? Aprovar balanços. Então, aqueles balanços, as movimentações têm que ser aprovados pela Assembleia Geral, eleger membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Então, é em votação na Assembleia Geral que se elege os membros que vão ocupar as cadeiras do Conselho de Administração e o Conselho Fiscais, que são órgãos que a gente vai ver logo na sequência. Também cabe à Assembleia Geral aprovar as contas dos membros do Conselho, então aprovar as contas dos conselheiros e alteração do Estatuto Social. Decisões muito importantes. Quando que isso é preciso? Para mudar capital social, mudar vantagens dos acionistas, mudar a sede, o endereço da sede e, no caso desses institutos, de fusão, incorporação, transformação e cisão. Pessoal, a Assembleia Geral, ela recebe 2 nomes diferentes, de acordo com aquilo que será analisado nela. As Assembleias Gerais ordinárias pensa em comum. Tudo que é ordinário, sinônimo de ordinário, é comum, é normal, é aquilo que é de rotina. Então, as Assembleias Gerais ordinárias, as comuns, são para decisões comuns, como todas essas 3 aqui listadas. Aprovar balanços é algo comum dentro de uma SA. Eleger membros é algo comum. Aprovar as contas é algo rotineiro, é algo normal dentro de uma SA. E pessoal, o que então seria uma Assembleia Geral extraordinária? Bom, o extra é sinônimo de fora, extraordinária é fora do comum, fora do rotineiro, fora do normal. Nesses casos, são decisões que não acontecem rotineiramente no dia a dia da empresa. São decisões, então, como o nome diz, extraordinárias, que podem, pessoal, nunca acontecer na história de uma SA. Pode ser que ela nunca precise, aquela sociedade anônima, de uma Assembleia Geral extraordinária. E um exemplo aqui, que é necessário uma Assembleia Geral extraordinária, é para alterar o estatuto. Então, nesses casos, tem que ser convocada uma Assembleia Geral extraordinária. Bom, pessoal, próximo tópico, Conselho de Administração. Aqui a gente tem que ter em mente os administradores. Então, fazem parte do Conselho de Administração os administradores. Pessoal, quantos? O artigo 140 diz que tem que ter no mínimo 3. Então pode ter mais, pode ter 8, 10, mas no mínimo 3. Os administradores. Pessoal, aqui é muito importante. Quando a gente analisar os próximos órgãos da SA, a gente vai ver que os requisitos mudam para ocupar a diretoria, então para ser um diretor diferente de administrador e para ser um conselheiro fiscal, para ser membro do conselho fiscal. E o que cai muito em prova? A confusão, a mistura desses requisitos. Por isso, então, é muito importante a gente prestar atenção nos detalhes, no que cada requisito exige e não exige. Aqui, no Conselho de Administração, então, para ser um administrador, os requisitos são mais simples. Basta ser pessoa física, uma pessoa natural e idônea. Pessoal, então, o que não precisa, que pode ser confundido nas outras provas, nos outros órgãos, não precisa ser acionista e não precisa morar no Brasil. Isso é pegadinha de prova, então basta ser pessoa física e pessoa idônea. Então não precisa não ser acionista e não precisa morar no Brasil. Pessoal, como funciona a eleição dos administradores? Como que eles são escolhidos? A gente viu anteriormente na Assembleia Geral, nas suas atribuições, as suas funções, que um deles é justamente eleger os membros. Então, como que esses membros são escolhidos? Por eleição na Assembleia Geral. E aqui vale a gente falar um pouco, então, dos votos. Como funcionam os votos na Assembleia Geral? A regra é que os votos sejam comuns. Votos comuns significam que cada ação tem um voto, aquilo que a gente viu no início. E pessoal, qual é a exceção a esse sistema do voto comum? São os votos múltiplos e eleição em separado. Aqui, pessoal, vale uma explicação um pouco mais detalhada para que vocês entendam de uma vez por todas esses termos que muitas vezes caem em prova, que a gente lê no nosso dia a dia quando estuda sociedade anônima. Então vamos lá. Voto comum, uma ação,
um voto. Voto múltiplo e votação em separado. Primeiro a gente precisa ter em mente que esses dois sistemas, esses dois institutos excepcionais, eles servem para resguardar o interesse das minorias dentro da sociedade anônima. Então, com esses sistemas, aqueles grupos minoritários conseguem ter uma representatividade nos órgãos de decisão, nos órgãos ali importantes que dirigem, que administram a sociedade anônima. Voto múltiplo. Bom, aqui no voto múltiplo, pessoal, os acionistas com no mínimo 10% do capital social votante, então, no mínimo 10%, eles podem requerer que a votação ocorra de que forma? Cada ação, cada titular, cada ação vai poder ter a quantidade de votos, a mesma quantidade do número de membros que vão ser eleitos. A gente viu que membros são no mínimo 3. Então, por exemplo, se o conselho for composto por 8 membros, então vão ser votadas 8 vagas ali, vão ser preenchidas 8 vagas. No sistema de voto múltiplo, que vai ser aplicado para todos, se ele for aceito, se ele for requerido, cada ação vai ter direito, então, a 8 votos. Vai ser a quantidade de membros que vão ser eleitos. E o que é importante, esses 8 votos para cada ação vão poder ser distribuídos pelo acionista para uma pessoa só, se ele quiser concentrar todos esses votos em uma só pessoa, por isso que pode garantir essa representatividade maior, tem uma força maior de eleição, ou distribuir em quantos candidatos o acionista quiser. Então, isso é o voto múltiplo, que não se confunde com o voto plural, que a gente falou que é vedado por lei. O voto plural, pessoal, seria a previsão no próprio contrato social, no próprio regramento da sociedade anônima, conferindo para algumas ações a possibilidade, o direito de mais de um voto por ação. Isso é vedado e não se confunde com votos múltiplos, que é esse requerimento para garantir a representatividade de minorias. O outro sistema é a votação em separado. Aqui no artigo 141, parágrafo 4º, está listado quem que pode pedir. O que a gente precisa ter em mente, então, nesse momento? Que a votação em separado também é um requerimento que tem que ser feito antes do dia da Assembleia Geral, tem um prazo determinado em lei. Esse requerimento, esse grupo de minoria, que reúne pelo menos, tem 10% e 15% do capital social, dependendo do caso, eles requerem que a eleição seja feita em separado. Então, eles conseguem garantir a eleição de pelo menos um membro, tudo bem? Então, esses são dois sistemas que a gente precisa ter em mente. A regra do voto comum, uma ação, um voto, e a regra excepcional, o sistema excepcional do voto múltiplo e da votação em separado. Aqui, por fim, ainda tratando do Conselho de Administração, obrigatoriedade. Quando que esse órgão é obrigatório? Para SA aberta, que é quando as ações são vendidas no mercado de capital, na sociedade de capital autorizado e na sociedade de economia mista. Então a lei, nesses artigos aqui, expressamente impõe que essas sociedades obrigatoriamente então devem ter o conselho de administração. E aqui por fim embaixo está a competência. Bom, vimos no slide anterior quais são as atribuições, as funções da Assembleia Geral. Vimos que a Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação e que a ela compete aquelas decisões listadas que a gente acabou de ver. O artigo 142 traz as atribuições do Conselho de Administração. O que a gente precisa ter em mente, pessoal? Que são decisões que não cabem à Assembleia Geral. Então, aquilo que for privativo da Assembleia Geral vai ser a Assembleia Geral. Aquilo que não for exclusivamente de apreciação da Assembleia Geral poderá ser apreciado pelo Conselho de Administração. Deveres dos administradores. Isso é bem interessante. A lei da SA traz os deveres expressamente e traz artigos ainda próprios para tratar de cada um desses deveres. Os deveres são diligência, lealdade e informação. Pessoal, a diligência é a obrigação que o administrador tem de administrar a sociedade anônima, assim como ele iria gerir os próprios negócios. Um homem de boa fé, um homem probo, que é o termo utilizado pela lei, que vai gerir com zelo, com presteza. Então, isso é muito importante, o dever de diligência. E vamos ver que o descumprimento desse dever gera consequências. O outro dever de lealdade. A lealdade é ele não usar informações privilegiadas
em proveito próprio ou de terceiros, porque ele, dentro da sociedade anônima, no cargo de administração, ele vai ter informações ali que podem influenciar no mercado mobiliário, podem influenciar preços de ações, às vezes ficar sabendo de transações muito interessantes para o mercado. Ele não pode usar essas informações em proveito próprio ou de terceiro, isso em decorrência do dever dele de lealdade perante a sociedade anônima. Pessoal, e o último dever ali listado, o dever de informação. Isso tem a ver com a transparência, ele tem esse dever de informar os atos, de ser transparente na gestão da sociedade. Responsabilidade. Bom, como funciona a responsabilidade desses administradores? Então, dos membros do Conselho de Administração. Em regra, pessoal, eles não respondem pelas obrigações que contraírem em nome da sociedade ou em razão de ato regular de gestão. Então, se eles contraírem uma obrigação em nome da sociedade ou em ato regular de gestão, ainda que cause prejuízo, ele não responde se estiver dentro da atuação regular. Quais são as exceções a essa regra? Quando então será possível que o administrador responda pelas perdas e danos que ele causar? Quando ele agir com culpa ou dolo, e aí avisa na questão que fala que o administrador com culpa ou dolo cometeu aquele ato, ou evidentemente ato contrário ao estatuto. Se ele for contrário ao estatuto, evidente que ele não pode ser protegido por essa regra aqui dele não responder pelas obrigações. Ato contrário ao estatuto ou, ainda mais, a lei. E aqui, o último caso, uso de informação privilegiada. Se em decorrência desse uso de informação privilegiada, que seria uma violação ao dever de lealdade, ele vier causar danos, ele vai responder pelas perdas e danos causados. Pessoal, o que é interessante saber? Bom, a gente está falando da responsabilidade dos administradores. O que é interessante a gente saber? Que há uma forma do administrador que não concorda com aquela decisão que está sendo tomada dele se proteger. Porque vejam só, o Conselho de Administração vai tomar uma decisão. Consta lá os administradores que tomaram aquela decisão. Todos eles, evidentemente, vão responder pelas consequências das perdas e danos em decorrência daquele ato, se incorrerem em uma dessas três exceções que gera responsabilidade. Como que o administrador pode resguardar o seu direito e se eximir, então, de responder? Ele tem que constar em ata dessa decisão que ele não concordou, que ele discordou daquela decisão. Dessa forma, estando em ata que ele discordou da decisão, ele não será atingido por essa responsabilidade dos administradores. Ele vai estar livre então de responder por eventuais perdas e danos gerados em decorrência daquele ato. Pessoal, prestação de contas. A gente viu lá no primeiro slide, no primeiro ou no segundo, não me lembro agora, as atribuições da SA é analisar as contas dos conselheiros, as contas dos administradores. Então aqui, quem fizer parte da administração, como tem deveres, tem que prestar contas. Para quem que essas contas são prestadas, pessoal? Para a Assembleia Geral, ela que é o órgão máximo, ela que tem que ver se aquelas contas estão ok ou não. Como que funciona? Em deliberação na Assembleia Geral, ela pode, evidentemente, aprovar ou não. Se ela aprovar, pessoal, a sociedade em si, a sociedade anônima, não vai poder cobrar eventuais perdas e danos gerados pelo administrador naquelas contas ali que foram objeto de aprovação. Ora, se o órgão máximo de deliberação dentro da sociedade anônima, que é a Assembleia Geral, aprovou aquelas contas, como que a sociedade então cobraria aqueles sócios? Isso não é possível. Contudo, há uma exceção. Não para a sociedade cobrar, mas para os acionistas cobrarem. Então, ainda que a sociedade, que a Assembleia Geral tenha aprovado aquelas contas, é possível que, no mínimo 5%, que 5% dos acionistas, 5% do capital social, é possível que eles, então, vão a juízo para cobrar essas perdas e danos geradas pelos administradores. Então, vejam só, ainda que a Assembleia Geral tenha aprovado, qual que é a consequência da aprovação? A consequência é que a sociedade anônima, ela não poderá ser autora dessa ação. Então, a sociedade anônima não poderá ingressar em juízo para cobrar essas perdas e danos. Mas
os acionistas que representem pelo menos 5% do capital social, eles vão poder cobrar. Isso aqui, pessoal, é uma hipótese de legitimidade extraordinária. O que significa isso dentro do processo? Significa que esses acionistas, eles ingressarão no juízo em nome da sociedade, entenderam? Então não é a própria sociedade que está entrando, é os acionistas que estão entrando, eles estão entrando em nome próprio, não é em nome da sociedade, é em nome próprio para defender, aí sim, interesse da sociedade. Então os acionistas em nome próprio buscam o interesse da sociedade. Qual é a consequência? Eles, se ganharem, se conseguirem receber dos sócios, se essa ação for procedente, as vantagens, os benefícios, o produto dessa ação será revertido para quem? Para a sociedade e não para os sócios. Por quê? Que o direito, o interesse que eles estão tutelando, estão buscando, é da sociedade e não desses acionistas próprios. Por isso que eventual produto é revertido para a sociedade. E pessoal, aqui embaixo, se as contas forem reprovadas, então se a Assembleia Geral reprovar as contas, aí nesse caso a própria SA pode ajuizar a ação. Pessoal, faz sentido, né? Aprovando as contas, ela não pode entrar. Mas, para garantir aí o interesse coletivo da sociedade, os acionistas com pelo menos 5% podem ir a juízo e cobrar, e ajuizar essa chamada ação de responsabilidade. Contudo, se a Assembleia Geral reprovar as contas, ver que tem algo errado ali, e aí significando que houve algum prejuízo, aí sim a própria SA pode ajuizar a ação. Bom, vamos fazer então uma revisão rápida do bloco de hoje, para que vocês fixem melhor. Começamos então a aula falando das espécies de ações. Vimos que o artigo 15 fala que as ações podem ser ordinárias, preferenciais ou de fruição. Ordinárias, a gente precisa lembrar que tem sempre o direito a voto e que o voto plural é vedado. O voto plural é mais de um voto por ação. Voto preferencial, a gente viu que é o que tem vantagens patrimoniais, concede vantagens patrimoniais e que eles podem ou não ter direito a voto, e que há um limite de emissão para ações preferenciais sem direito a voto, que é de 50% das ações. Vimos também a Golden Share. A Golden Share vimos que só existe nas companhias privatizadas e que é uma preferência, que é um privilégio do ente estatal que pode ter esse direito de veto das decisões. Então, uma ação preferencial que concede o direito de veto. E Golden Share significa ação de ouro, ação dourada. E a ação de fruição, que é essa usada pela SA quando antecipa o que o acionista teria de direito no caso de liquidação da SA. Liquidação da SA, sinônimo de amortização. Aí passamos então a estudar os órgãos da SA. Vimos a Assembleia Geral, que é o órgão máximo dentro da SA. Vimos que as atribuições são basicamente aprovar balanços, eleger membros, aí sim aprovar as contas e alterar o estatuto. Vimos que a Assembleia Geral pode ser ordinária ou extraordinária. A ordinária tem que ter em mente que são decisões comuns, decisões normais dentro da gestão da SA. Enquanto que a Assembleia Extraordinária são decisões, vejam só, que podem nunca ocorrer. Decisões que podem nunca ocorrer. Aqui faltou um R. Ocorrer. Como, por exemplo, a alteração do Estatuto Social. Pode ser que uma Assembleia Geral, que uma SA passe o tempo todo, desde do seu registro, da sua Constituição até o seu fim, com o mesmo Estatuto Social. Então, talvez nunca haja nela uma Assembleia Extraordinária. Vimos então o Conselho de Administração. Então, quem são os administradores? Só pessoa física e idônea. Basta isso. No mínimo 3. E que ele não precisa ser acionista e não precisa morar no Brasil. Eleição se dá na Assembleia Geral, em regra por votos comuns, mas para que haja a garantia da representatividade na minoria, essa votação pode ser pelo sistema de votos múltiplos e votação em separado. Votos múltiplos, então, cada ação vai ter a quantidade de votos, tantos votos, quantos forem os membros do Conselho. Então, se são 3 membros, vão ser 3 votos para cada ação. Se são 10 membros, 10 votos para cada ação.
E a votação em separado, como o próprio nome nos sugere, a pedido de alguns sócios, eles elegem um membro do conselho em separado. Obrigatoriedade. Temos que saber que o conselho de administração sempre deve existir na SA aberta, na sociedade de capital autorizado e na sociedade de economia mista. Isso significa que na SA fechada, o conselho de administração é facultativo, ele pode ou não existir. Competência. Vimos que, basicamente, são as decisões que não cabem ou que não são privativas da Assembleia Geral e que, se quiserem saber detalhadamente, artigo 142. Deveres, diligência, lealdade e informação. Diligência é esse cuidado, zelo na administração da sociedade. Lealdade tem a ver com informações privilegiadas que não podem ser usadas em proveito próprio ou de terceiro. Ele tem que gerir sempre em lealdade, sempre no interesse da própria sociedade e não em interesse próprio ou de terceiros. E o dever de informação, que é a transparência dos negócios, a transparência dos seus atos. Responsabilidade. Vimos que, em regra, eles não respondem, mas, excepcionalmente, poderão responder pelas perdas e danos quando agirem com culpa ou dolo, quando praticarem ato contrário ao estatuto ou à lei, ou usarem essas informações privilegiadas. E aí é interessante saber que há como o administrador não responder, ainda que aquele ato, aquela decisão tenha causado um dano e tenha sido em uma dessas três hipóteses. Como que o administrador pode resguardar, então, se proteger, blindar a sua responsabilidade? Naquele caso, o administrador que não concordar, o dissidente, ele tem que constar em ata que discordou. Beleza? Pessoal, prestação de contas. Esses administradores têm que prestar as contas, têm que falar o que fizeram, o que não fizeram à Assembleia Geral. A Assembleia Geral, então, que tem essa atribuição de aprovar as contas dos administradores, se ela aprovar as contas, ela não poderá, por si, por ela própria, cobrar judicialmente os administradores. Contudo, os acionistas com no mínimo 5% do capital, eles sim poderão ajuizar a ação, ainda que a SA tenha aprovado. Contudo, se a Assembleia Geral reprovar, aí ela própria pode ajuizar a ação. Bom, pessoal, encerramos esse bloco por aqui, daremos continuidade no bloco seguinte, tratando ainda dos órgãos da sociedade anônima. Muito obrigado.